Vamos continuar a reunião. Faça favor, deputado Joaquim. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a resposta do senhor secretário em relação aos título ou qualificação de engenheiro. Espero que o governo possa ponderar sobre a qualificação de engenheiros em função pública e espero que haja uma integração entre o pessoal da função pública de Macau e da Grã-Bretanha. É como eu já referi, há um sistema congressado na cidade de Lamsa. E outra coisa é o reforço desentupimento dos custos. Ou em relação à descarga ilegal, porque muitos empresários são leais ou honestos, mas eu descobri que durante as inspeções foram realizadas muitas ações de limpeza e as inspeções conseguiram surtir alguns efeitos dissuasórios ou não. E outra coisa tem a ver com betume, porque o design das estradas já desatualizado, ou plano das estradas. O governo tem qualquer plano ou a classificação de controle ou gestão das vias públicas ou não. A última coisa tem a ver com o espaço de lazer, porque em 2024, no terceiro trimestre, os trabalhos de maioria vão iniciar naquele tempo e a maioria das pessoas querem que o governo aproveitar os terrenos desaproveitados. Obrigado. Muito obrigado. Senhor Presidente, a minha não é uma questão adicional. Há algumas questões que o senhor secretário ainda me respondeu, não é? Só que queria alertar que me responda às questões levantadas. Muito obrigado. Tá bom, Kitchen. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as respostas, parte das respostas do senhor secretário. Tenho algumas sugestões. O trabalho dos nossos funcionários na zona aprofundada, agora o seu lugar está vago, então nós queremos simplificar de facto a nossa máquina administrativa. Então, se os serviços públicos não podem então contratar mais trabalhadores, então vai haver um maior volume de trabalho para esses trabalhadores que foram trabalhar na zona aprofundada. Para além disso, a construção de parques de diversões, há que criar mais instalações para os pais poderem brincar com as crianças. E em relação à governação eletrônica, que é sobre o final da cooperação com a Alibaba, a construção da computação em nuvens, como vai ser feita todo o processo, quer em termos de hardware e software. E em relação à mediação, também não foi respondido, e tendo em conta a plataforma de mediação na zona de cooperação aprofundada, como é que vamos criar esse regime para melhorar todo o trabalho na zona da aprofundada? É que temos cada vez mais casamentos entre pessoas de Macau e os do interior da China. Talvez temos que criar, então, um regime de mediação para os problemas familiares. Espero que o governo possa cooperar com as associações cívicas para, então, criar todo esse regime. E, para além disso, sobre a salubridade do ambiente. Deputado Lei Cheng-yi, obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário, eu queria dar acompanhamento. Provavelmente espero que o Sr. Secretário me possa dar uma apresentação detalhada em relação ao desenvolvimento da governação eletrônica, porque nos últimos anos, quanto ao licenciamento do setor de restauração, bem como o licenciamento das salas de explicações,
para o público, de fato, com a simplificação e o requerimento online, vai então poupar o seu tempo e facilita a vida dos requerentes. Mas só que com a implementação da versão 2.0, o trabalho provavelmente vai ser ainda optimizado, mas entretanto, o que em concreto vai ser simplificado. Por exemplo, no ano passado, os patrões declarar o salário dos seus trabalhadores. Então, neste caso, por exemplo, os empresários bastam então deslocar-se a um só local para fazer a respectiva declaração. Será que isto também pode ser incluído nesse sistema? E, por outro lado, quanto às infiltrações de águas nos edifícios, será que é possível aplicar a mediação por forma a resolver esses conflitos? Porque eu tenho vindo a receber muitas queixas em relação a esta questão. Mesmo para aguardar um relatório, leva já muito tempo e, por isso, em sua casa, a vítima, entre aspas, a sua casa está em muito má condição higiênica. Então, neste caso, não sei se o seu secretário me possa melhor explicar, em termos da lei, como é que vai ser resolvido. Obrigado. Deputado Lee Chang-yu, obrigado, presidente. Em relação à formação e estágio, de acordo com a Associação dos Trabalhadores da Função Pública, há entrevistados que afirmaram que a formação para os trabalhadores da função pública não tem metas claras ou não surtiu efeitos bons. E como é que pode haver uma integração entre o regime de promoção e estágio, promoção e formação? E em Hong Kong, a parte de Hong Kong está de forma ativa a negociar com os serviços competentes do interior da China para haver oportunidade de estágio para os seus trabalhadores. Através desta forma, permite aos trabalhadores o conhecimento sobre a realidade do país, ou seja, o trabalho ou exercer funções no interior da China. Em relação a esta matéria, qual a ideia do governo? Governo, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao bocado, a deputada Wong Kee-cheng falou sobre estender o âmbito da conta de acesso único ao setor privado. Eu disse que, quanto às seguradoras, se os serviços relativos aos automóveis, esta função for incluída no conta de acesso comum dos serviços, então, por exemplo, a apólice de seguro e também o imposto de circulação, podemos proceder à eletronização. Depois podemos entrar em contato com as seguradoras para resolver este tipo de questão. Quanto ao acesso aos dados, já respondi. Quanto à cooperação com o Alibaba, vai findar no final deste mês. Em geral, os resultados foram satisfatórios. Ajudou-nos a criar o Centro de Computação de Nuvens e também ajudou-nos a reestruturar a composição dos serviços no âmbito de conta de acesso comum. Vamos continuar a manter as relações com o Alibaba. Vamos alargar as obras a construir e vamos reforçar, com a ajuda do Alibaba, a formação do pessoal e formação técnica do pessoal, porque isto é muito importante. O método de formação, para além de o Alibaba destacar professores, tal como o deputado Lee Chang-yu disse, que vamos enviar trabalhadores para trabalhar no Alibaba, estagiar, aprender novidades.
Quanto ao regime de formação dos funcionários e quanto à formação dos dirigentes, o deputado Peng Chun está atento a estes dois aspectos. Até ao momento, organizamos 3 edições, 78 formandos receberam e concluíram o curso, ou seja, um total de 87 receberam formações. Durante o ministrar das aulas, nós conjugamos a prática e a teórica, reforçamos a capacidade de comunicação e de execução de tarefas, também reforçamos a capacidade de resolução de conflitos por parte dos formandos. Após a conclusão da formação, muito do pessoal passou a assumir chefe de divisão e alguns foram selecionados para trabalhar na zona de cooperação aprofundada. Vamos continuar a melhorar o teor dos cursos, mas ainda não temos uma data precisa para a organização das novas turmas. Agora só foram formados 87 pessoas. Mas com este pessoal, ou o futuro pessoal que recebeu formação, podemos criar uma base para nós escolhermos nesta base pessoas que podem assumir cargos de pessoal de direção de chefia, preferencialmente para cargo de chefe de divisão, constituindo assim uma equipa de funcionários de boa qualidade. Há bocado, o senhor deputado perguntou se estamos a destacar muito pessoal a trabalhar na zona de cooperação aprofundada em Hanshin. São 30 e tal funcionários foram enviados para lá. Enviamos para lá, a província Cantão envia alguns, e alguns foram recrutados na sociedade. Isto não afeta o destacamento destes pessoais, não afeta o funcionamento do governo de Macau. Podemos recorrer à eletronização e simplificação de procedimentos para alcançar a mesma eficiência da máquina administrativa de Macau. E quanto à criação de casas de banho amigos aos pais e às crianças, já na zona, nas proximidades da estátua Cunha, já implementamos essa ideia. E em outras zonas vamos continuar a implementar essa ideia. Quanto à alteração ou não do Regulamento Geral de Espaços Urbanos e sobre a criação do Corredor Verde, vou responder mais tarde na próxima ronda. Quanto à questão do deputado Peng Chun, eu acho que já respondi a sua questão sobre a formação da capacidade de liderança dos funcionários. A deputada Lei Cheng-yi falou sobre o regime da agência única, serviços one-stop e prestar serviços através de um único balcão. Vamos continuar a optimizar o modelo de serviços prestados. Antes implementamos o One Stop. Nos primeiros passos, pensamos criar a figura de loja do cidadão. Mas agora, raramente recorremos aos serviços One Stop, porque não queremos que os cidadãos que correm por um lado para o outro. Agora temos um balcão, um único balcão que trata tudo. Já estamos neste momento. Antes os cidadãos corriam só uma vez. Agora o que nós queremos é que os cidadãos não correm ou desloquem para os serviços públicos para tratar das formalidades. Queremos que os cidadãos podem tratar das formalidades através das aplicações de telemóveis. Ou seja, praticar ou agir ou submeter pedidos através das aplicações de telemóveis.
o deputado Lee Chan-yu esteve atento com a nova versão do BIR de Macau. Eu vou passar a palavra ao colega Laudo para dar resposta à questão. Obrigado, Sr. Secretário, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sobre o novo modelo do BIR, muitos cidadãos e deputados estão preocupados com este tema. E porque em 2023 são do nosso BIR. E toda a tecnologia deste modelo do chip fica desatualizado. E estamos a rever todos os termos de encriptação do nosso BIR, porque é um bilhete de identidade muito importante e estão muitos dados inseridos no chip, e isso, com o BIR, nós podemos ter todas essas informações e também conseguimos o sistema confirmar a identidade da pessoa. Talvez todos estão preocupados, será o trabalho está tudo muito centralizado. Não vamos trocar o BIR num curto espaço de tempo. Nós vamos renovar, quando o BIR caducar, vamos renovar o BIR e então vamos utilizar o novo BIR. Não vamos centralizar o trabalho de renovação num curto período de tempo. E alguns deputados também perguntaram se vão emitir um BIR digitalizado. Sim, vamos analisar por esta via, se em termos técnicos e jurídicos, se é viável. Mas tenho que reforçar o seguinte, porque em termos jurídicos, um bilhete físico não pode ser substituído. E nas regiões vizinhas, o BIR digital ou virtual é só para complementar um bilhete de identidade físico. Começa agora o terceiro grupo de deputados. Deputado Mathiesen, faça favor. Obrigado, Presidente, Sr. Secretário, seus colaboradores, caros colegas. Muito boa tarde. Tendo em conta a situação epidémica e que temos que então reconhecer os trabalhos desenvolvidos pelo governo no respectivo trabalho de combate e prevenção, nomeadamente o pessoal da linha da frente e, neste caso, em primeiro lugar, os trabalhadores de IAM. Desenvolveram muitos trabalhos de divulgação. E quanto à proteção da vida da população, naturalmente, há que garantir os produtos alimentares e os produtos necessários de dia a dia da população, e tem de também proceder aos trabalhos de desinfecção nos lugares em que se verificaram casos relacionados com a pandemia. E na SLAC foi referido que vai ser então reforçado salvaguardar a linha de prevenção epidémica na cadeia de frio, reforçando a segurança alimentar. Como é que vai ser feito em concreto este trabalho? Por outro lado, como é que é possível, através da cooperação interdepartamental, para poder melhor desenvolver os trabalhos dos serviços municipais? Tal como aconteceu no último tufão, nós sabemos que os nossos produtos alimentares o seu fornecimento nunca foi suspendido. Mas então queria saber, será que os trabalhadores de IAM estão a trabalhar sob estresse? E neste caso, como é que o governo vai apoiar esses trabalhadores? Além disso, o seu secretário tem uma visão proativa, tem vindo sempre a promover os trabalhos relacionados com a governação eletrônica, bem como a carteira
eletrônica. Todas as pessoas hoje em dia já andam com um telemóvel, basta fazer o download de uma aplicação e consegue, através de diferentes aplicações, efetuar os pagamentos. Mas mesmo perdendo um cartão, pode também, não há problema, porque está no seu telemóvel. Então, queria perguntar quanto a esta carteira eletrônica mencionada na proposta, na SLAC para o próximo ano. Eu queria saber, para além disto, uma próxima fase, quais são os serviços públicos que vão aderir a este sistema de carteira eletrónica. E no futuro, será que é possível de admitir a adesão dos outros membros do seu agregado familiar? Por outro lado, o seu secretário também referiu do próximo ano, no primeiro semestre, a versão 2.0 vai ser então implementada. Então, eu queria saber quais são as diferenças entre a atual versão e a versão 2.0. Para além das aplicações que têm a ver com a nossa saúde, etc., quais são os outros itens que vão ser introduzidos? Perante a situação epidêmica, o combate e a prevenção são trabalhos prioritários. Temos que, então, vacinar-nos por forma a elevar a nossa capacidade de prevenção e autoprevenção. E que, de modo geral, o público, o exercício e o desporto podem contribuir para reforçar a sua saúde, todos nós sabemos. Daí que, como é que é possível, neste momento, aproveitar os terrenos desocupados? Sabemos que, neste momento, alguns terrenos desocupados e revertidos ao governo foram aproveitados para a criação e estabelecimento de parques de lazer ou para campos de futebol, basquetebol, etc. E em relação aos outros lotes de terrenos, não sei se o governo já tem uma calendarização e com a respectiva finalidade definida para que esses terrenos venham a ser aproveitados da melhor forma. Então, o governo, será que pode aproveitar esses terrenos para criar mais campos de futebol? Não sei qual é a ideia do governo e em conta também a situação epidêmica. É um grande problema que está a afetar a nossa sociedade. Por isso, parques de diversões de grande dimensão não só é benéfico para os nossos residentes, nomeadamente crianças, mas também podem ser um ponto atrativo de passageiros e vai assim impulsionar o empreendedorismo juvenil e também impulsionar a nossa economia. E quanto às águas territoriais, sabemos que temos uma orla costeira de 76,7 quilômetros. Eu acho que podemos aproveitar bem esta zona e cujos trabalhos podem então envolver vários serviços públicos e por isso a colaboração interdepartamental é muito importante. Vai ou não o governo promover ainda melhor este trabalho? Muito obrigado. Deputado Jay Saiwan, obrigado, senhor presidente, senhor secretário, caros colegas. Boa tarde. Senhor secretário, a equipa dos funcionários públicos tem a função de proteger a vida da população, defender o bem-estar da população e o aperfeiçoamento do regime da função pública tem sido alvo de discussão e esperança da sociedade. Ou seja, mas há muitos problemas antigos no regime da função pública. E eu estive na função pública há 33 anos e eu conheço muito bem sobre a situação, o funcionamento da função pública. E depois de recolher opiniões dos funcionários públicos, o primeiro, porque na equipa dos funcionários públicos ainda há muitos que ganham um salário muito baixo, ou 10 mil e tal patacas,
Por exemplo, inspetor IAM, etc. Assim, perante os elevados preços de produtos, a vida torna-se muito difícil. E, para além disso, tem que suportar encargos familiares e para adquirir casas. E, como não conseguem suportar estas despesas, vão residir no interior da China e continuar a trabalhar lá para suportar a sua vida. E eu sugiro que, após a aposentação de 65 anos, espero que os seus subsídios, apoios, podem pelo menos suportar a sua vida. Segundo, eu sei que o senhor secretário foi o chefe de SAS, mas em relação à carreira de enfermeiras, e só que tem que trabalhar há mais de 10 anos para obter um salário de índice de 470 e depois tem que aprovar no exame para poder ser promovidos. E, porque vagas são apenas 30 a 40, mas os participantes foram mais de 200. Então, para uma enfermeira que tem trabalhado há 11 anos e com experiências, mas como é que estes enfermeiros conseguem concorrer com os finalistas? Terceira questão tem a ver com as carreiras médicos, porque o índice é 560 e só que depois de trabalhar há 10 anos é que pode ser promovido a um índice de 600 com uma aprovação no exame para efeitos de promoção. Eu espero que o governo possa pensar como é que pode reter os talentos da área de saúde. Outra coisa tem a ver com construção de residência para os trabalhadores da função pública, porque depois do retorno nunca foi construída nenhuma residência. Mas em 2017, em abril, o senhor secretário prometeu que ia construir uma residência para os funcionários públicos. Por exemplo, um adjunto técnico com índice de 270, mas quando estes quiserem adquirir uma casa de 5 ou 6, uma casa tem que pagar pelo menos 5 milhões a 6 milhões de patacas, mas como é que eles conseguem suportar este preço? Portanto, espero que o governo possa pensar construir este tipo de residência para elevar a moralidade da equipa dos funcionários públicos. Mas tem a ver com o topo das carreiras dos trabalhadores da função pública, porque os trabalhadores, depois de trabalhar de certos anos, ou para haver a oportunidade de promoção, quanto a esta matéria, eu acho que o senhor secretário deve ponderar ou fazer uma revisão sobre esta carreira, o regime de carreiras, para que os trabalhadores puderem ter uma nova esperança ou mudança. Outra coisa, como o diretor Gou referiu um bocado, que tem a ver com aquele plano de subsídio separados em 3 fases. Mas eu não ouvi bem que este plano abrange também os trabalhadores aposentados, abrange ou não. E outra coisa é que depois do trabalho, se os trabalhadores continuarem a receber mensagem
de WhatsApp ou WeChat, então o governo vai pagar estas horas extraordinárias ou não, e o governo vai emitir qualquer orientações claras para os serviços públicos, sabem que existe o pagamento, compensação para as horas extras. Obrigado. O deputado Zhang Quinchão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, boa tarde. A equipa dos funcionários de Macau ajudou muito Macau a construir numa cidade desenvolvida e contribuiu muito para o combate à epidemia. Merece o meu elogio. Eu tenho dois aspectos que queria que o Sr. Secretário me esclarece. Primeiro, desde ano passado, o governo começou a fazer pinturas dos prédios nas zonas velhas. Depois de acabar as obras, houve uma nova paisagem, uma nova fisionomia na zona velha de Macau. Muitos passou a ser locais para fazer um sign-up na rede social. No ano passado, o governo disse que vai avançar obras sobre a construção de corredor na zona norte costeira e este ano já conseguimos constatar que há obras que já foram concluídas e nessa nova zona foram instalados equipamentos de divertimento e entretenimento para crianças, foram receptivos por muitas pessoas. Mas ainda, o governo divulgou um projeto para o embelezamento das casas de banho e também aceitou as opiniões dos turistas e dos residentes para embelezar ou optimizar aquela ponta que fica naquele lago das casas do Museu da Taipa. Isto contribui para muito Macau desenvolver-se como uma cidade internacional turística. Senhor Secretário, em relação ao reforço da gestão municipal, para satisfazer as necessidades da população e melhorar a imagem de Macau, o governo vai implementar a ideia de construir Macau ou transformar cada zona de Macau em zona atrativa turística e se a resposta for afirmativa, de que medidas concretas dispõe para alcançar este objetivo? Outra questão, estou atento com a construção da equipa dos funcionários. O objetivo de construir a zona nova na ilha de Hanshin é muito importante. Perante esta nova conjuntura, trabalhar bem na cooperação aprofundada em relação à ilha Hanshin é muito importante. É também um aspecto para enriquecer o teor do princípio um país, dois sistemas. O desenvolvimento da zona de cooperação aprofundada para Macau e para o governo central é uma tarefa muito importante. Funcionários pelo seu esforço durante esses 2 anos de epidemia. E espero que, sob a liderança do Sr. Secretário, possa então rever todo o regime de salarial, regalias e de promoção dos funcionários públicos. Estou preocupado também com os funcionários públicos da camada de base. Eles, de facto, têm um índice muito baixo, que tem entre 110 a 170 de índice, e por isso o seu salário é muito baixo, mensalmente não resta quase nada. E durante a situação epidêmica, eles têm os seus familiares também no desemprego, e por isso
O senhor diretor há pouco referiu que tem alguns subsídios, subsídio família, subsídio para os idosos ascendentes e também o subsídio de subsistência, que é de 30 pontos do índice salarial, e os trabalhadores esperam que possa haver um aumento desse subsídio mensal de subsistência. Para além disso, os trabalhadores da camada de base da função pública, após a sua aposentação, muitos deles estão a arrendar uma casa no interior da China e eles esperam que o governo possa lhe disponibilizar o subsídio de residência. Porque eles, quando eram jovens, trabalharam para o governo da RAEM e, por isso, após a sua aposentação, esperam continuar a receber o subsídio de residência. E há pouco o governo referiu que esse subsídio de subsistência pode, então, ser alargado para os trabalhadores que já receberam o seu regime de previdência. E, para além disso, também queria elogiar os trabalhadores do IAM, porque em outubro, na Rua da Terceira, os trabalhadores do IAM, através da cooperação interdepartamental, dialogaram com os residentes daquela zona e conseguiram atempadamente comunicar com os serviços de saúde, Corpo de Bombeiros, PSP e outros serviços públicos, fizeram uma fiscalização ao local. No entanto, conseguiram encontrar alguns problemas, que é nas zonas mais antigas. Essas oficinas de reparações que estão instaladas nas zonas mais antigas, eles têm lojas muito pequenas, mas só que as pessoas estão a viver lá em cima e geralmente são idosos, pessoas portadores de deficiência, e eles têm medo porque quando cheiram o cheiro de cheiraram algumas substâncias químicas, têm medo porque pode daí resultar em incêndio. Porque essas oficinas só precisam fazer um registro nas finanças com o impresso M1. Mas eu acho que o IAM tem que emitir uma licença para essas oficinas de reparação de automóveis. E eles, de fato, têm muitas substâncias químicas. No entanto, naquelas ruas que são muito estreitas, os residentes que vivem lá sentem psicologicamente pressionados. E o governo referiu que em 2018 que vai reavaliar e encontrar um local para essas oficinas de reparação de automóveis. Não sei, senhor secretário, a emissão de licença, não sei se no próximo ano vamos ter uma proposta de lei para regular esta matéria. E muitas zonas de Macau também registram estes problemas. Espero que o governo possa rever tudo isso que afeta o ambiente dos residentes. E, para além disso, gostaria de também falar sobre as infiltrações de água nos edifícios. E o governo aqui refere que em 2022 vai então apresentar a proposta de lei do regime jurídico para o tratamento de infiltrações da água. É que atualmente este problema
é as pessoas o governo não conseguir entrar nas frações que estão a registrar infiltrações da água. E por isso espero que esse regime jurídico possa resolver os edifícios com mais de 30 anos de existência, que em Macau existem cerca de 4.000 edifícios com mais de 30 anos. E depois o problema da repetição das obras nas vias públicas. Sim, conseguimos ver que o governo tem feito trabalho. No entanto, as pessoas que estão a fazer negócio sentem que perto das suas lojas estão constantemente a registrar obras viárias. E o governo há que rever todo esse regime, porque às vezes com o desenvolvimento da cidade, muitas das vezes em menos de 3 anos há que fazer mais obras. Há que ter em conta caso a caso, não é ter um regime a dizer que não se pode escavar durante os 3 anos subsequentes. E depois, as zonas de lazer. Muitos residentes querem dar seguimento ao parque de diversões construído com pneus. E disseram que vão finalizar esse trabalho no 4º trimestre. Obrigado, Presidente, seu secretário, seus colaboradores, caros colegas. Boa tarde. Queria aproveitar esta oportunidade para trocar algumas opiniões com o seu secretário. A primeira prende-se com a reforma ou reestruturação dos serviços públicos. De antes, as pessoas queixavam-se sempre da complicação da estrutura administrativa. Hoje, os meus colegas também já apresentaram questões em relação a esta matéria e que o governo vai aperfeiçoar o sistema de competências e responsabilidades, bem como vai proceder à configuração de funções. E creio que isto vai contribuir para que a reforma da administração pública venha a ser promovida da melhor forma e que creio que racionalização da quadro e simplificação administrativa vai ser o pressuposto para a reforma da administração pública. Temos então vários serviços públicos, como já alguns foram já fundidos, outros extintos. Temos também vários fundos que vão ser também fundidos. Inclusivamente o Fundo para o Desenvolvimento Científico, etc. E que isto vai contribuir na área da tecnologia, que promover as atividades e que possamos então desenvolver neste rumo. Tal como referiu o seu secretário, em primeiro lugar, deve, então, proceder à configuração, à integração, à fusão dos serviços públicos e, em uma segunda fase, proceder à configuração de funções. Isto é para os funcionários públicos que possam, depois da fusão ou da integração, possam conhecer as suas funções, os seus trabalhos, e então proceder aos outros trabalhos. Como é que é possível elevar a eficácia dos funcionários públicos? Em segundo lugar, quanto ao acesso comum, hoje, nesta área da administração pública e justiça, eu creio que o acesso comum aos serviços públicos é um dos temas mais quentes e podemos já ver alguns resultados, com mais de 320 mil residentes já inscritos ou pediram a abertura desta conta única, porque de fato é um acesso comum que facilita muito, daí que muitos residentes estão interessados em aderir a este sistema. Por isso,
Eu aproveito esta ocasião a dizer o seguinte, que este trabalho tem a ver com a concepção deste programa, do pessoal que desenvolve este sistema e para mim acho que é uma marca para o desenvolvimento da governação eletrônica, bem como já foi criada a carteira eletrônica, que é também um trabalho que deve ser elogiado. Só que com a introdução de cada vez mais serviços nesses sistemas, provavelmente no início, todos nós esperamos que muito mais serviços serem inseridos nesses sistemas, mas só que às vezes, de passado um certo período de rodagem, entre aspas, provavelmente as pessoas podem entender que isto vai ser complicado. Mas será que podemos então pensar em numa próxima fase em escolher os serviços mais procurados pelos residentes para serem incluídos no sistema de acesso comum? Estamos todos a esperar pela versão 2.0. Quanto ao pagamento eletrônico, isto tem a ver com a carteira eletrônica. Quando é que isto vai ser concretizado, o pagamento eletrônico? Para além disto, quanto ao IAM, os seus trabalhos, de fato, são diversos, são muitos. Aí vejo que vai ser então construída em diferentes fases do percurso pedonal de lazer e que vai ser então criado vários percursos pedonais de lazer e convenientes para serem utilizados pelos residentes e que Kluan é considerado como o pulmão da cidade de Macau. Mas no Kluan, o uso das rodovias, de um modo geral, são os veículos que utilizam, porque se for os residentes a andar, vai ser um pouco perigoso. E por outro lado, parece-me que vai ser então construído muitas outras instalações, como por exemplo o trio de lazer da ilha de Colovan, que a primeira fase de construção tem como ponto de partida o Parque de Sepaivan, passando pela Vila de Colovan, Granja de Oscar e, por fim, entregando a Praia de Chokvan. E vai haver também uma segunda fase, que a Praia Chokvan vai ser estendida até Haksa, a Praia de Haksa. Quer dizer que é uma volta que vai até, melhor, chegar até ao Parque de Sepaivan. Jardim de Sepaivan. Também na Slack refere que vai utilizar 7 hectares de terrenos para a construção de campo de experiência de atividades juvenis. Este plano, em princípio, vai ser então concluído o projeto de concepção em 2022. Será que isto vai também disponibilizar uma maquete ou um projeto para que a população possa aceder às respectivas informações relacionadas com este projeto? Espero que o governo nos possa fazer uma breve apresentação. Obrigado. Faça favor, o governo responda às dúvidas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pelas perguntas colocadas pelos deputados. Primeiro, o deputado Magisen está atento à epidemia ou aos trabalhos de prevenção em áreas da cadeia de frio ou inspeção de pessoal ou de infecção, etc., para evitar a transmissão, propagação da epidemia. E o deputado Wong Simon também perguntou sobre a inspeção ou a passagem dos produtos ou importado em Macau. Vou passar a palavra à minha colega. Muito obrigado, Sr. Secretário. Quanto ao combate à epidemia dos eventuais produtos na cadeia frio, nós vamos constituir 3 barreiras.
Em relação à cadeia de frio, nós no ano passado criamos um sistema de monitorização e este ano optimizamos este sistema de monitorização e depois da chegada destes produtos, nós vamos ativar o sistema de monitorização para saber onde estão os produtos. E para garantir o funcionamento deste sistema, entramos em contato com os importadores e já realizamos ações de fiscalização a estas empresas que importam produtos de cadeia frio. No ano passado, já implementamos a medida de desinfecção de embalagens e história dos produtos. Nós já fizemos desinfecção de 70 mil caixas de produtos importados e também introduzimos já equipamentos automáticos de desinfecção de produtos. A desinfecção de embalagens e também a testagem por amostragem dos produtos. Já houve 250 amostragens e que envolve um total de 53 mil exemplos. E quanto ao pessoal, nós exigimos sempre que o pessoal tenha um código verde para trabalhar ou entrar no local de trabalho e exigimos que estes trabalhadores mantenham o código verde de 7 em 7 dias. Neste momento estão envolvidos 3.300 trabalhadores nesta área e por isso pedimos sempre aos trabalhadores que vestem usam o vestuário contra vírus e de proteção. E quanto ao ambiente, sempre fizemos fiscalização nos portos da zona do interior e também nos mercados municipais e fazemos sempre amostragens nos mercados municipais. Ao bocado, o deputado Wong perguntou o seguinte: quanto à segurança alimentar, se existe algum protocolo de cooperação, nós temos hoje, neste momento, nós temos cooperação e temos há duas empresas que já registradas nos fabricados em Macau, na Grande Bahia. Isto depende da uniformização dos critérios dos três lados. Claro que só com o consenso geral só podemos alcançar este tipo de objetivo. Muito obrigado. Em relação à questão do deputado Mathiesen sobre a participação interdepartamental durante uma situação epidêmica, às vezes sim encontramos algumas dificuldades na cooperação interdepartamental. No entanto, assim, em situação epidêmica, durante os 3 testes em massa que nós fizemos e também para a transferência dos residentes, para grande número de residentes para o Hotel Tesouro, esse trabalho todo foi praticamente muito bem feito, quer em termos de testes em massa, quer em apoio às zonas do código vermelho e amarelo. Praticamente os nossos trabalhadores estavam com um grande volume de trabalho. Eu pensei que às vezes que era de um departamento, mas afinal era do outro departamento. Muitas das vezes o IAM teve que transferir um trabalhador da área da arborização para os trabalhos de situação epidêmica. E até a imprensa oficial transferiu trabalhadores voluntários para os testes em massa. Todo esse procedimento, um lado, diminuiu o volume de trabalho do IAM e, por outro lado, esses trabalhadores que
eu consigo ver que nesses trabalhadores tem um grande moral, porque numa situação epidémica e urgente, eles não estão de braços cruzados, mas participam no nosso trabalho de prevenção e de situação epidêmica. E em relação ao acesso comum, vamos introduzir o cartão de estudante das universidades na conta de acesso comum. Também podemos introduzir, também já dialogamos com a Associação dos Advogados ou os mediadores mobiliários. Vamos introduzir os seus cartões profissionais no acesso comum. Agora, qual a diferença entre o 1.0 e o 2.0? Sim, não esperemos que também seja uma conta de acesso comum muito complexa, senão depois já não conseguimos aceder a nada. Mas anteriormente eram pouco os serviços que estavam nesse acesso comum. E nós dávamos as boas-vindas aos serviços públicos que queriam estar dentro da aplicação de acesso comum. Mas após 2 anos com o desenvolvimento da governação eletrónica, a maior mudança não é o aumento de serviços, mas sim uma alteração de uma visão da administração. Não, agora já não precisamos do diretor a ir ter com os serviços públicos a pedirem para entrarem nos nossos serviços. Agora são os serviços públicos acham que sim, que essa é uma boa forma para facilitar os seus trabalhos, para, nomeadamente, entregar muitos dados de forma simples e rápida. Os serviços que estão no acesso comum, de facto, diminuiu o volume de trabalho dos serviços porque menos residentes precisam de ir aos serviços públicos para tratarem dos respectivos serviços. E, por isso, cada vez mais serviços públicos querem introduzir os seus serviços no acesso comum. Agora, vamos ter que definir critérios. E a versão 1.0 já não consegue, então, suportar mais serviços. E por isso é que vamos ter que, então, ter uma versão 2.0. Muitas das vezes, então, no futuro, a versão 2.0 vai ter em conta toda a estrutura. O acesso comum, temos que fazer um trabalho ainda melhor, como se fosse um antes era uma loja. Agora vai ser transformado num supermercado. O que é que vamos ter nas prateleiras, o que é que não vamos ter nas prateleiras. Agora, não vamos introduzir todos os serviços na conta de acesso comum. Vamos ver quais os serviços que os residentes utilizam mais, vamos introduzir, e que possa facilitar com poucos passos e que tudo isso possa ser resolvido. Agora, se precisar de entregar muitos documentos, muitas provas, isso não é possível ser introduzido na conta de acesso comum. Se introduzir isso, vai complicar ainda mais. Se um serviço que só é utilizado anualmente por 8 ou 10 residentes, isso não tem interesse a ser introduzido na conta de acesso comum. São esses os critérios que vamos utilizar para a versão 2.0. E em relação à construção de zonas de lazer, na Doca do Lamau, sim, atualmente não conseguimos então construir por causa da situação epidêmica. E em relação aos terrenos da Haksa,
também vamos trabalhar. E em relação ao parque de diversões dos carros de pneus, nós, naquela altura, nós pensamos criar mais projetos para que as pessoas possam trabalhar, mas talvez seja um projeto que está a ser, que nós pensamos de forma muito rápida. Agora temos outras opiniões e talvez será um ponto ideal para a construção de um parque de diversões. Será que vamos então criar só um parque de diversões provisório e depois vamos ter que então destruí-lo? A sociedade agora tem muitas opiniões em relação a este ponto. E para além disso, nós também perguntamos um parecer ao IC, aquele armazém, aquela fábrica, desde que mantemos alguns pontos, talvez já seja um ponto muito bom. Nomeadamente, atualmente também não conseguimos contratar especialistas de Hong Kong para virem como melhorar aquela zona. No entanto, num próximo passo, tendo em conta o plano diretor, vamos melhorar aquela zona. E em relação ao Sepaiwan, vamos construir um campo livre de futebol, mas vamos ter em conta também o plano diretor, bem como vai haver obras de construção para a linha do metro ligeiro. E atualmente não é fácil as pessoas atravessarem a estrada e por isso ainda estamos a pensar sobre esses trabalhos. E também vários deputados estão preocupados com o corredor verde marginal. Daqui a pouco o meu colega vai responder sobre isso. E em relação às solicitações dos trabalhadores da função pública, subsídio residência, subsídio família, há pouco eu já respondi sobre sobre isso. E em relação às carreiras dos médicos e enfermeiros, as carreiras especiais é assim: quando há vaga numa categoria superior, é que se pode então haver esta progressão. E para além disso, para progredir, há que passar por uma formação e por um exame. E esta é a especificidade de uma carreira especial. E por isso, agora, as normas para a carreira médica e de enfermagem é assim. Mas vamos dialogar com a Secretaria para Assuntos Sociais e Culturas. Há pouco também já respondi a questão sobre as residências para os trabalhadores dos funcionários públicos. E em relação ao índice dos técnicos superiores, o máximo já tem 725 pontos. Eu acho que já estão muito perto do índice do chefe de divisão. Claro que em relação à situação onde os chefes mandam umas mensagens em horário pós-laboral, eu acho que para um trabalhador normal. Agora, se eu mandar uma mensagem e perguntar onde é que está o documento tal, ou que amanhã tenho um parecer, será que consegue entregar? Eu creio que essas comunicações acontecem. Não é só por uma mensagem pequena e eles vão ficar ofendidos por causa disso. Não é por causa disso. Mas, claro, depois do trabalho, ainda vai dizer ao trabalhador para que faça um relatório, um parecer e que me envie antes das 9 da noite e que ele tenha que fazer 2 horas em casa. Então, nessas situações, há lugar a um pagamento de horas extraordinárias. Deputado Chiang Kin-chong falou sobre a segunda fase da orla costeira. Daqui a pouco o meu colega também vai responder. E em relação à formação dos trabalhadores da zona aprofundada, nós concordamos com isso. Para além da formação em Macau,
nós também podemos contratar formadores para darem aulas. No entanto, é melhor os nossos trabalhadores irem para o interior da China, irem ao nosso país e conhecer melhor o desenvolvimento socioeconômico do país, especialmente quando nós fomos com o chefe executivo a Hangzhou para ver o seu desenvolvimento socioeconômico. Eles fizeram muito bem esse trabalho. Talvez num próximo passo vou ter que levar os colegas do IAM também a Hangzhou para ver todo o trabalho feito lá. Eu creio que sim, no futuro cada vez mais vamos ter os trabalhadores da função pública irem conhecer também a zona aprofundada. Nós esperamos que também ir a Zhejiang para que os dirigentes e chefias e os técnicos superiores vão lá para conhecer e trabalhar com os colegas de Zhejiang para conhecer mais todo o trabalho feito lá. Deputado Cheon Teng, em relação aos trabalhadores da camada de base, daqui a pouco vou passar a palavra ao meu colega. E em relação às obras de escavação, sim, daqui a pouco ainda vou responder. E em relação às oficinas de reparação de automóveis, em 2017, sim, teve uma consulta pública, íamos resolver com uma licença administrativa. Não é esse problema, não se resolve com a emissão de uma licença. É que nós temos 230 mil veículos. E os veículos na estrada, então, precisam de ser reparados. E nós não temos um local específico para essas oficinas instalarem as suas lojas para repararem os seus automóveis. Nós talvez agora vamos utilizar o regime jurídico da proteção ambiental ou do regime jurídico contra incêndios e os respectivos serviços públicos façam bem o seu trabalho aplicando os regimes jurídicos atualmente existentes. Mas a longo prazo, de facto, o governo há que então encontrar um espaço para as oficinas de reparação de automóveis. Porque aqueles que fiquem em zonas residenciais há que fazer um certo trabalho. Aquelas oficinas que estão fora da cidade podem fazer outro tipo de trabalho. Deputado Martins, obrigado, Presidente. Agradeço a pergunta detalhada do senhor secretário, mas queria colocar questões complementares em relação ao acesso comum, tal como referiu o senhor secretário, vão ser cada vez mais as funções integradas neste sistema. Então, eu queria perguntar como é que é possível salvaguardar a segurança das informações em que os requerentes introduzem nesse sistema. Por outro lado, quanto à versão 2.0 deste acesso comum, não sei se tem ou não qualquer plano de curto, médio e longo prazo. Ou seja, será que deve o sistema ser atualizado de acordo com a realidade de forma faseada? Deputado Jessai Wang, em relação à questão da equipe de função pública, mas gostaria de saber mais sobre a questão do topo. Não estou a perguntar a elevação, o aumento do topo, mas é só que quando um funcionário público atinge um certo nível, ou seja, ajustamento do prazo para chegar ao topo da carreira, outra coisa.
o diretor Gou referiu um bocado, o subsídio da terceira fase aos funcionários públicos aposentados conseguem obter este subsídio ou não. E outra coisa é orientação. E o governo vai emitir orientações para os serviços de outras áreas para haver um tratamento igual de compensação das horas extras. Obrigado. Deputado Chan Quin-chong, muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Secretário, muito obrigado pela sua explicação detalhada. Queria obter mais esclarecimentos sobre o seguinte. O IAEMA agiu para embelezar as zonas veias, mas como é que deve o IAEMA agir para trabalhar em articulação com o objetivo de concretizar Macau como uma cidade turística a nível internacional? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Secretário, pela sua resposta. Queria dar seguimento à questão da oficina de reparação de automóveis. Eu, nos últimos dias, dialoguei com os residentes e, de facto, os residentes que estão a viver lá em cima, eles diariamente estão com medo. É que não há um escape para então distribuir ou levar o gás para fora da zona residencial ou para que não afete os residentes que estão a viver lá em cima. E para além disso, sobre as zonas de lazer, no Jardim Luís de Camões, aquelas instalações para nós protegermos da chuva, aquelas instalações não estão muito bem feitas. E espero que daqui a pouco o Sr. Secretário possa ainda responder a outras questões que há pouco referi. Deputado Lomlanmai, obrigada, Presidente. Espero que o Sr. Secretário possa responder às minhas perguntas. Mas quanto ao acesso comum, tal como referiu o Sr. Secretário, pode ser tratado a prova de vida através deste sistema. Mas tal que devido à situação epidêmica, nomeadamente são os idosos que têm de tratar da prova da vida e que muitos deles encontram-se doentes e que precisam dos seus filhos para lhes ajudar por forma a fazer o reconhecimento facial para aceder ao acesso comum. Mas então eu queria perguntar ao senhor secretário, espero que preste atenção neste aspecto. Por outro lado, quanto aos endereços, se for possível regularizar, tudo bem. Mas agora, será que é possível, através de uma seleção de endereços para as pessoas escolher o seu endereço, porque basta então, se calhar, introduzir o nome do edifício para encontrar a rua. Também alguns cidadãos me disseram que a alteração do endereço do eleitor, se uma vez mudar de casa e naturalmente, se tiver o acesso comum já aberto, pode então alterar o endereço através desse sistema. Mas agora, se for um idoso e que não consegue corrigir por si e pedir a alguém para lhe ajudar, parece-me que isto não é possível. Quer dizer, uma outra pessoa que tem esta conta de acesso comum não pode ajudar um outro para alterar na sua conta. E que isto provavelmente vai afetar a vontade das pessoas a alterar o endereço. E isto afeta as eleições. Obrigado. Faça favor, o governo responda às questões. Obrigado, senhor presidente. A questão do deputado Mati Sen, o acesso comum
os pais podem ou não abrir a conta no seu telemóvel para os seus filhos e idosos na casa ou não. E quanto às crianças, porque os pais são os encarregados de educação das crianças, então não há problema. Mas quanto aos idosos, isto tem a ver com o problema da utilização do telemóvel, porque isto pode implicar algumas situações jurídicas, então temos que ponderar ou estudar mais. E o deputado Matisen também referiu sobre a segurança da internet e estou também preocupado com isto porque com o aumento de dados no acesso comum, a segurança na internet torna-se, ou cibersegurança, está cada vez mais importante. E, por exemplo, a revelação de dados e temos no governo da Israel uma comissão ou conselho sobre a cibersegurança e com a participação das empresas privadas e públicas. E do Jessai Wang referiu sobre subsídio para os trabalhadores de queimada de base. Eu vou passar a palavra para o diretor Gou. Muito obrigado pela sua questão. Quanto ao terceiro nível de apoio, vai ser estendido aos trabalhadores sujeitos ao regime de previdência, mas o montante recebido e vamos avaliar o montante que estão a receber para saber se estes têm direito de gozar destes subsídios de terceiro nível. Em relação à questão do deputado Che Sai-wan, sobre se o trabalhador está em casa e vai ter que trabalhar, se atingir esses critérios, sim, vamos então dar compensação por trabalho extraordinário. Vou pedir ao staff para fazer uma diretriz sobre isso. E em relação ao topo da carreira, sim, é muito tempo, sim. Se for muito fácil chegar ao topo de carreira, sim, todos estão contentes, mas depois também perde o moral de trabalho. E por isso não podemos ver a situação por uma só via. E em relação à questão do deputado Chantem sobre o Jardim Luís Camões, o IAM vai dar seguimento a esta questão. O deputado Lam Lon Wai falou sobre conta de acesso comum, sobre o pagamento. Sim, já está resolvido, porque a DSF já assinou um contrato com as instituições bancárias. Pode ser feito pagamento através pelo MPay, pelos cartões de crédito, e por isso, através de acesso comum, há muitas formas de pagamento. E em relação à zona pedonal de Sek Paiwan, sim, aquela zona é muito grande, que chega até Chok Wan, porque uma parte é a montanha, outra parte já é o mar. E depois a rua é muito estreita, com iluminação, e por isso não é muito seguro as pessoas andarem naquele local. Mesmo retirando a iluminação, ainda vamos ter que discutir com a SEM. E aqui também muitos deputados estavam preocupados com a questão da infiltração da água, e outra é as obras na rede viária. Já no ano passado, em abril, a cooperação interdepartamental, desde abril até agora, ainda não conseguimos resolver este problema. Se for uma situação urgente, a cooperação interdepartamental não tem problemas, porque todos esforçam para o bem comum. Mas há problemas
existentes permanentes que estão relacionados com a competência dos serviços que nem sempre estão relacionados apenas com os serviços públicos. Podem também estar relacionados com as concessionárias. E, por isso, nesses casos, já é mais difícil de resolver os problemas. E em relação à infiltração da água nos edifícios, durante a interpelação oral, também já falámos sobre isso. Vamos ter uma consulta pública, vamos dialogar com os residentes e praticamente é o mesmo. Como foi dito, nós temos que encontrar empresas para fiscalizar e atualmente só temos a LECM e temos que esperar 6 meses para eles fazerem os exames e eu creio que o mercado pode ter essas empresas e ter equipamentos para conseguir já conhecer qual é a fonte da infiltração da água. Não precisando de fazer obras para saber qual a fonte da infiltração da água. Primeiro temos que fazer esse trabalho e depois disso, se pudermos ter um relatório técnico e se o proprietário não cooperar, tendo esses relatórios, podemos então, através do regime de arbitragem, resolver este problema. Porque eu também posso arranjar um relatório a dizer que não, mas e por isso é que nós, se através do regime de arbitragem resolver este problema, então o proprietário ou se aceita que o problema está com ele e abre as portas e resolve o problema, ou então vai ter que arranjar um outro relatório técnico a contradizer o relatório anterior. Se ele não cooperar, então presume-se que o problema está na fração dele. Nós, nessas situações, podemos então suspender o fornecimento de água daquela fração e assim também então ver que é essa a fonte da infiltração de água. Nós vamos ter um regime jurídico para resolver esta situação. Mas a maioria dos problemas de infiltração da água consegue ser resolvido através de uma boa vizinhança. Mas se o caso for muito grave, atualmente também conseguimos resolver esses problemas. E em relação às escavações de obras públicas, nós temos que simplificar os trabalhos. Nós, no atual grupo de trabalho, primeiro o que é que vamos fazer? Quais os pontos é que temos que fazer obras? Qual o período? Temos que dar a conhecer à população. E depois, outras concessionárias, se precisar fazer escavações, faz-se no mesmo período. Se não fizer, vai ter que esperar por 3 anos. Agora, também temos que ter fiscalização do tempo para a finalização de toda a obra. Muitas vezes as obras arrastam-se e, por isso, nós vamos ter de, então, ter um mecanismo de fiscalização, quer para a SEM, quer para a SAM, até para o IAM, vai ter que fazer esta fiscalização para que as obras acabem no período estimado. Assim, creio que podemos diminuir o tempo e o número de obras nas vias públicas. Entramos agora na quarta ronda. Tem a palavra o deputado Senhor Presidente, Senhor Secretário, seus colaboradores, caros colegas, em primeiro lugar, aproveito esta oportunidade para agradecer
os trabalhadores da função pública pelos esforços enviados, nomeadamente no combate e prevenção da epidemia. Os resultados são notórios e estamos a ver que o governo, em tempo atempado, disponibilizou assistência e apoio adequados aos trabalhadores. A minha primeira pergunta prende-se com o que os meus colegas já falaram, que é do acesso comum. E na apresentação do seu secretário também faz referência a este sistema que, devido à situação epidêmica, este sistema tem vindo a ser desenvolvido de uma forma rápida. E vamos ter, muito em breve, versão 2.0. Mas só que quanto ao plano a curto, médio e longo prazo, depois de ter todo o circuito optimizado, em termos de recursos humanos, vai-se verificar ou não margem de optimização. Eu, pessoalmente, também utilizo o acesso comum. Muitas funções, de fato, são fáceis e convenientes. Eu creio que este acesso comum é muito benéfico para a população. Não sei se o governo pensou ou não, quando do pedido de determinados certificados, será que a população também pode optar pelo pedido eletrônico através deste acesso comum? Porque hoje em dia sabemos que já podemos obter resposta através da resposta online. Quanto a esses certificados, será que é possível também obter esses certificados ou certidões online? E basta o requerente descarregar e já pode ter esta certidão em papel. Porque isto também é vantajoso para os trabalhadores que trabalham em turnos, porque então poupar o seu tempo de trabalho. E no futuro, para grupos de pessoas diferentes, por exemplo, idosos, pessoas portadoras de deficiências, será que para esses grupos de pessoas, será que o governo também vai pensar neste acesso comum de forma a adaptar para que seja também utilizado por esses dois grupos de pessoas? Uma outra questão que tem a ver com a segurança. Neste momento, como já mais de 250 mil residentes já abriram a sua conta neste acesso comum. Não sei se já o governo fez teste que no mesmo momento quantos utentes podem utilizar este sistema. Porque se algo acontecer e se for necessário que um grande número de residentes tiver de aceder ao mesmo tempo a este acesso, vai ou não causar qualquer problema. Mas quanto à otimização do regime de conselhos consultivos, neste momento temos 36 e na área entre os quais 7 são da área da administração e justiça. São órgãos consultivos que vão então trabalhar por forma a melhorar as ações governativas. Mas só que esses órgãos consultivos, conselhos ou comissões, será que conseguem surtir os devidos efeitos? Tendo em conta o desenvolvimento da cidade, há que então proceder à reorganização dos serviços públicos, mas entretanto pensou o governo em reorganizar esses órgãos consultivos e vai ou não criar
órgãos consultivos, tal como o Conselho do IAM, para que possa haver uma indigitação de jovens participando nesses órgãos consultivos, jovens profissionais, especialistas com conhecimentos ricos que possam também participar nesses trabalhos consultivos. Quanto às instalações de lazer, em primeiro lugar, quanto ao corredor verde marginal, as obras da segunda fase, será que quando é que pode ser divulgado o respectivo plano? Porque já ouvimos da sociedade esperando que haja alguns ajustamentos, porque aquele parque de lazer junto da estátua Cunham, que é muito procurado pela população, e que esta obra da segunda fase, eu creio que a área envolvida também vai ser muito grande. Espero que o governo possa ouvir mais as opiniões dos residentes. E em toda Macau, de acordo com os dados, nós temos 78 parques de lazer. E há pouco colegas também referiram que em relação às obras de remodelação, alguns desses parques só têm umas cadeiras para sentar. Mas agora, quanto à Taipa, a pista, o parque de lazer de Coloane e de Taipa, e também na Yaohan Sanchun, a Rua 8, eu creio que lá tem também terrenos desocupados. Será que podem ser, então, aproveitados para a criação de um parque de lazer? Porque, de fato, naquela zona de Yaohan, a população é de alta densidade. É bom, então, ter um parque de lazer. E depois, a pista de bicicletas de Coloane é também boa instalação. Eu creio que, espero que outras instalações destinadas às crianças e também aos idosos possam também ser oferecidas aos diferentes tipos de residentes. E porque muitas vezes ouço que muitos parques são destinados meramente a crianças e que os idosos, há falta de parques. E há pouco o senhor secretário também já referiu que, em relação a Canídromo, há que, então, depender do trabalho interdepartamental no sentido de elaborar um plano. Ora, quais são os critérios que devem ser tidos em conta por forma a que seja elaborado um plano razoável? Obrigado. Deputada Lo Choi-in, obrigado, senhor presidente, senhor secretário, caros colegas, boa noite. Eu estou atenta ao governo eletrônico e o acesso comum ou a elevação da capacidade destes serviços, porque há mais de muitos serviços que ainda não estão aderidos nesta aplicação. E isso tem a ver com a situação de cada serviço atua à sua maneira, e porque a coordenação inter-serviços tem alguns problemas por ser resolvidos, e o governo tem que elevar a eficiência ou melhorar o regime de comunicação e coordenação inter-serviços para melhor implementar o governo eletrônico. Vou dar um exemplo. O governo, recentemente, quanto às medidas de prevenção epidêmica ou aquela ação de Crystal Fish, tudo demonstra uma alta eficiência administrativa do governo. E gostaria de perguntar ao governo, e vai haver ou não alguns regimes ou regulamentos que servem de orientador para uma criação futura ou para o aprofundamento da reforma administrativa? E quanto ao acesso comum,
Acho que o governo tem que ter em conta também os idosos, utilizadores idosos ou pessoas que não conhecem utilizar telemóvel ou pessoas com deficiências. E outra questão tem a ver com os animais sem dono. Porque este problema é que nós temos que encarar, mesmo que não gostemos de animais. E em 2015, em vez de abate, o governo, a partir da fonte, controlar o número de gatos sem donos, e em 2016 foi promulgada a lei de proteção de animais para eliminar o abate de animais, o que consegue salvar a vida de milhares de animais. E estas medidas pragmáticas, ou seja, para os cidadãos que amam animais, e que estão a implementar o plano de DNA. Gostaria de perguntar se o governo vai ponderar a reiniciar o plano de TNR ou DNA, ou em cooperação com as associações civis, ou apoiar essas associações para melhor implementar estes trabalhos, ou adopção de animais abandonados, para controlar de forma eficiente o número de animais sem dono. E depois é o regime dos mercados públicos, que vai entrar em vigor no próximo ano. Mas parece que há uma falta de perspectiva, porque com a evolução da cidade, e o novo modelo pode ter impacto para a sobrevivência do mercado, ou como podemos apoiar os vendedores a continuar o seu negócio em Macau, ou, por exemplo, o mercado vermelho ou o mercado de horta e mitra tem uma história de longo prazo. E o governo deve aproveitar estas edificações, ou aproveitar esta matéria, mercados com longa história, para criar mais pontos turísticos, para promover o dinamismo dos mercados e a zona envolvente, e a fim de revitalizar a economia e a zona, porque para além da gestão dos equipamentos ou instalações diárias, o governo deve adotar medidas mais modernas para garantir o espaço de sobrevivência dos mercados e editar mais modelos diversificados para injetar mais energia nos mercados públicos, sendo um órgão E quanto ao desenvolvimento futuro dos mercados públicos, não sei se o governo pode, através de integração ou cooperação entre serviços, para manter ou salvaguardar esta história e revitalizar os mercados públicos. Em último, tem a ver com o salário dos funcionários públicos. Espero que o governo possa ponderar mais sobre os trabalhadores com um salário baixo e pode, na área da justiça e administração, e de acordo com as leis vigentes, prestar ou considerar alguns apoios ou subsídios ou de aposentação, ou através da alteração de carreiras, ou a transição entre os pontos 195 e 260. Mas continua a existir a situação de tratamento desigual. Por exemplo, os auxiliares ou
os cozinheiros no hospital. Também há uma situação de funções iguais, mas com salários diferentes. Espero que o governo possa ponderar a fusão entre estes trabalhadores para resolver o problema de funções iguais, mas com salários diferentes. E também gostaria de dar o meu sincero agradecimento à equipa dos funcionários públicos. Obrigado. Deputada Leon Kei, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, Sr. Diretor, boa tarde. Temos muitos colegas já colocaram quase as minhas perguntas, mas eu vou partir de uma perspectiva diferente para colocar as minhas questões. Primeiro, é o Canindom. Macau é uma cidade bastante povoada, com elevada densidade populacional. Está sempre nos primeiros lugares do ranking de densidade populacional internacional. A densidade da população é mais elevada ainda na zona norte. Por isso, há falta de parques de diversão e de entretenimento na zona norte. O senhor secretário há bocado falou que vai transformar o Canindom num parque para disponibilizar mais espaços de entretenimento e de lazer para os cidadãos. Quanto ao respectivo centro de desporto e do futuro parque, vai conter equipamentos para as crianças para satisfazer as necessidades da sociedade, mas há portadores de deficiência e associações e atletas disseram que ao longo dos tempos há falta de estabelecimentos para a prática de desporto e de treino. Muitos estabelecimentos foram construídos sem atender às necessidades da procura dos atletas ou dos portadores. Alguns cuidadores precisam de trabalhar, por isso, como os parques ficam longe, é difícil deslocar lá para ajudar os idosos que eles cuidam para praticar desporto. E por isso o governo vai, tendo em conta as necessidades dos portadores de deficiência e dos atletas, criar instalações que adequem às necessidades dessas pessoas. Mas ainda, tem a ver com ciclovias. Nos últimos anos, à medida do aumento da força da consciência de saúde, muitos desportos ou modalidades desportivas praticadas ao ar livre, como andar bicicleta, que pode contribuir para obter uma robustez física, e esta modalidade desportiva é aceita muito receptiva por muitos cidadãos. As ciclovias de Macau, nos fins de semana, estão cheias de pessoas, por isso não consegue satisfazer as necessidades da sociedade. Da última vez, cá no hemiciclo, no último debate das lajes, eu já falei sobre isso. Não sei se é possível, naquela altura eu disse que para estabelecer, interligar a ciclovia que fica quase no Ocean Garden com aquele que fica próximo do posto de Flor de Lótus. O secretário disse que vai fazer a interconexão entre estes dois tipos de ciclovias. Mas vai ainda o senhor secretário pensar em estender esta ciclovia à Ilha de Coluane? No relatório das linhas de ação governativa seu, disse que vai criar um ambiente pedonal na Ilha de Coluane, que tem como ponto de partida no Parque de Sepaiwan. Vai criar neste parque ou neste ambiente pedonal que vai criar ciclovias que permite dar uma volta no Coluane? Mas ainda, outra questão, produção legislativa e coordenação na produção legislativa, disse o governo nas suas linhas que vai reforçar e optimizar os trabalhos de coordenação da produção legislativa. Foi implementado já um mecanismo que entrou em vigor há 6 anos sobre a coordenação na produção legislativa. Cada ano o volume da produção legislativa é muito. Mas aparece sempre o fenómeno que parece que as propostas, entre aspas, estão a apanhar o último
última carreira na sessão legislativa. E por isso, às vezes, é difícil a Assembleia Legislativa digerir tantas propostas de lei. E este ano, com o início da sessão legislativa, da nova legislatura, neste curto espaço, há muitas propostas que foram aprovadas com processo de urgência. O governo disse que vai elevar a eficiência da produção legislativa e agir para que os serviços da pasta da Justiça desempenhem ainda melhor as suas funções, concretizando ainda de forma ordenada as propostas que estão previstas nos planos de produção legislativo de 2022. Cada ano existem muitas propostas de lei concentradas nas mãos do governo, com muito trabalho. No futuro, como é que o governo vai conseguir, passo a passo, desenvolver de forma ordenada os seus trabalhos para evitar o fenómeno de apanhar a última carreira na produção legislativa? Outra questão, gestão dos mercados municipais. Nas linhas de ação governativa, diz o governo que vai dar-se continuidade aos trabalhos de limpeza de bancas e vai realizar trabalhos de sensibilização do regime ou sistema métrico decimal. Ou seja, o governo vai implementar que, tal como disse o senhor secretário, de colocar placas de preços segundo o sistema métrico legal, ou seja, o sistema métrico decimal, e vai divulgar através de aplicações de telemóveis os preços dos produtos no mercado. Quanto à divulgação do sistema métrico decimal, para além de vai exigir aos arrendatários das bancas colocar ou definir nas suas placas de preços ou tabelas de preços ou valores que coaduna com o sistema métrico decimal, vai ainda uniformizar as medidas e as unidades utilizadas, mas ainda em 2022 sabemos que vai ser mexida os aplicativos para além de uma medição inteligente e de conhecimento dos preços, vai ainda criar novos aplicativos e, além disso, quanto à manutenção do funcionamento destas aplicações, qual é o montante de despesa que foi investida? Existem alguma medida alternativa para alcançar o mesmo objetivo, mas ainda em que fase é que vai intervir para que a gestão de mercados municipais seja mais inteligente? Claro que ainda queria perguntar sobre as inundações nas zonas velhas e antigas, mas o tempo não chega. Queria perguntar ao senhor secretário, depois de fazer a inspeção de 10.000 metros de comprimento de esgotos, com CCTV vai ainda adotar outras medidas para inspecionar o sistema de drenagem? Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, caros colegas, muito boa tarde. Este ano, lá para a área da Administração e Justiça, independentemente dos domínios da área jurídica, administração e também dos serviços municipais, estou a ver que é um trabalho muito bem feito. E o senhor secretário, seguindo a via de pensamento, a ideologia, a ação governativa do chefe executivo, está a fazer um grande trabalho, nomeadamente em termos de recursos humanos, elevação da eficácia da governação eletrónica. Conseguiu-se assim elevar a eficácia administrativa e em relação ao melhoramento do recrutamento de trabalhadores para a função pública,
bem como a simplificação de todo o processo do concurso. Isso conseguiu diminuir o tempo de espera dos candidatos para ingressarem na função pública. E em relação aos serviços municipais, também está-se a fazer muito trabalho para prevenir as inundações. E em relação à situação epidêmica, o IAM tem reforçado os trabalhos de fiscalização, especialmente nos produtos alimentares de cadeia de frio, com vista a proteger a segurança dos residentes. E, para além disso, vamos então já entrar em vigor o regime do registro dos estabelecimentos da atividade de take-away, para que levando com que esses lojistas possam então seguir todas as normas e de segurança alimentar. Para além disso, eu tenho umas questões, mas é uma questão que muitos meus colegas também já perguntaram. A primeira é quando da revisão da responsabilidade dos dirigentes e chefias, vai-se então criar normas de responsabilidade do pessoal da direção e chefia. Senhor Secretário, será que atualmente o pessoal de direção e chefia e o respectivo estatuto, bem como os respectivos despachos, não conseguem atingir não conseguiu atingir os respectivos objetivos? Senhor Secretário, não sei se vai haver uma calendarização para a apresentação desta proposta de lei. E, para além disso, no regime de mobilidade, o senhor secretário disse que vai então controlar o número de cota de trabalhadores, mas também vai formar mais trabalhadores. Atualmente, temos 34.966 trabalhadores na função pública. Acho que ainda não atingimos o limite. Então, qual é o limite total? Para além disso, através deste regime de mobilidade, como é que nós podemos formar mais pessoas qualificadas para a função pública? Com vista a implementar o regime jurídico dos mercados públicos, referiu que vamos então unificar os pesos e o sistema métrico decimal e vai exigir às lojistas para implementar então esse sistema decimal. Então, como será o tarifário? Como será o modelo? Será que o proprietário da banca é que vai fazer a sua placa de tarifário ou é o IAM que vai fazer esse trabalho? Quanto tempo é que o IAM pode então implementar esse sistema decimal? Muito obrigado. Deputada Choi Sepeng, obrigada, Presidente. Secretário, eu tenho perguntas que têm a ver com duas grandes áreas. Uma que tem a ver com a área jurídica, outra que tem a ver com a administração pública. Quanto ao licenciamento, o IAM, por forma a oferecer condições mais convenientes para os investidores e empresários, em 2018 já foi então revistos os mecanismos para o licenciamento do setor de restauração. E também foi incluído
o regime de licença provisória e sem afetando a higiene e o ambiente, já o prazo para o licenciamento de estabelecimentos de comes e bebes foi então encurtado, o que é benéfico para o nosso mercado comercial. E em 2019 o IAM também conseguiu resolver a morosidade no licenciamento. Foi um trabalho que merece o nosso reconhecimento. No entanto, este regime de licença provisória parece-nos que os resultados não são tão satisfatórios. Então, senhor secretário, o respectivo regulamento afirma também alguns desses quiosques ou máquinas estão instalados em centros de serviços, inclusivamente em Sepaiwan e também em Taipa. Mas, de acordo com a situação demográfica de Macau, eu creio a Península de Macau, a densidade é ainda mais alta comparando com as duas ilhas. O que é que o governo estava a pensar na distribuição dessas máquinas ou quiosques de serviços automáticos? Por outro lado, queria eu também saber quanto à cooperação interdepartamental, que planos tem o governo para que os diferentes quiosques ou máquinas automáticas poderem então prestar um melhor serviço? Às vezes que num quiosque, muitos interessados estavam lá a fazer fila por forma a utilizar aquela máquina ou aquele quiosque. Por que é que se verifica esta situação? Eu queria perceber melhor. E também na zona de cooperação aprofundada, naquela zona vamos ter no futuro novo bairro de Macau, e que muitos residentes, muito provavelmente no futuro, terão de tratar das responsabilidades naquela zona. Então vai ser ou não criado centros de atendimento de 24 horas para servir esses residentes de Macau. Alguns serviços será que é possível estabelecer uma ligação com os mecanismos de Macau. Outro aspecto tem a ver com a área jurídica, voltando à zona de cooperação aprofundada. Sabemos que aí vai se aperfeiçoar o novo sistema de negociação, construção e administração conjuntas e compartilha de resultados. Sabemos que as organizações administrativas já foram inauguradas, mas só que na área jurídica, o que é que o governo pensa? Quando chegamos até 2029, já 30 anos após o retorno de Macau à pátria, eu creio que as normas legais têm de ser totalmente localizadas. E como é que vamos trabalhar nesta matéria na produção legislativa para que as nossas leis, para além de se adaptarem à realidade de Macau, também ao mesmo tempo conseguem servir de melhor forma na zona de cooperação aprofundada? Sabemos que as nossas leis é de matriz portuguesa, não é? Por último, quanto à formação judiciária, o governo também já chegou a fazer um balanço dizendo de que devido a enganos nos critérios definidos e a falta de articulação, os critérios não foram os mais satisfatórios. E que ultimamente também na Assembleia Legislativa, quando nós procedemos à discussão das propostas ultimamente apresentadas, aliás, nós e muitas outras pessoas também têm diferentes interpretações em relação ao articulado das propostas da lei. E em relação às outras leis, também os juristas também podem ter interpretações diferentes. Daí que estas diferentes interpretações em relação às leis
Isto eu acho que não é nada benéfico para a imagem do governo da RAEM. Por isso, eu queria perguntar ao seu secretário, por forma a ultrapassar esta questão, que soluções dispõe, Vossa Excelência? E, por outro lado, vai ou não estudar por forma a criar uma unidade para uniformizar os serviços de assessoria jurídica, para que os critérios sejam uniformes quanto à interpretação das leis. Daí que os serviços responsáveis por essa área, ou seja, a DESAG, também tem o seu profissionalismo e também tem a sua autoridade. Eu sugiro que a DESAG nela seja criada uma unidade, uma subunidade, para que assessores jurídicos possam, então, prestar um melhor serviço jurídico. Agora vamos ter um intervalo de 30 minutos e depois do intervalo vamos convidar o governo a responder às dúvidas.